Quantos acharam? Amém? Nós leremos a partir do verso 16. Leremos um texto 17, na verdade. Leremos um texto muito maravilhoso, muito lindo. Esse texto, ele está nos 3 primeiros evangelhos. Ele é citado em Mateus, Marcos e Lucas. Esse texto é tão maravilhoso, tão edificante para a nossa fé, que o Espírito Santo resolveu colocá-lo nos 3 primeiros evangelhos. Por isso que ele é chamado de evangelhos sinóticos. Sinóticos porque ele está falando sinóticos, olhando para a mesma direção. Então Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem uma perspectiva da vida de Jesus olhando para a mesma direção. Por isso, quando você ouve a expressão evangelhos sinóticos, é porque eles olham para a mesma direção. E o Espírito Santo, então, resolveu colocar esse texto nos 3 evangelhos. E ele fala acerca da cura. Fala comigo, cura. Essa é uma palavra maravilhosa, porque na língua para a qual a Bíblia foi traduzida e escrita, o grego, a palavra para cura é sozo, S-O-Z-O. E sozo significa cura, salvação e libertação. É uma palavra com sentido e aplicação tríplice. Então, quando a gente fala sobre salvação na Bíblia, nós estamos falando sobre essas 3 abrangentes áreas. 3 expressões geradoras de vida: cura, salvação e libertação. E o texto que nós vamos ler hoje e meditar hoje fala acerca de uma cura que aconteceu em uma cidade chamada Cafarnaum. Quantos estão comigo? Amém? Cafarnaum significa aldeia de Naum. E por que existe essa palavra aldeia de Naum? Por que se tornou relevante a ponto de depois se tornar uma cidade? Naum foi um profeta do Velho Testamento. Ele profetiza depois de Jonas para o mesmo público-alvo. Vocês se lembram Jonas, o profeta birrão, emburradinho, chato? Aí ele foge porque ele vai pregar para Nínive. Nínive é a capital da Assíria. E a Síria, à época, era inimiga de Israel. Então Jonas permite e quer que as suas opiniões políticas falem mais alto do que a sua fé. E aí ele foge, porque ele pensa: bem, eu vou lá, prego para a Síria, prego para Nínive, eles se convertem e continuam sendo uma pedra no nosso sapato. Aí Jonas foge, mas depois vocês sabem, ele volta, prega, Nínive se converte. Nínive vai lá, não tinha nenhum amor. Jonas é amor zero. Ele já chega lá dizendo: 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Só que o povo entendeu a mensagem que Jonas não queria pregar, e eles se arrependeram. Só que depois uma nova geração se levantou em Nínive, na capital da Síria. Portanto, uma nova geração na Síria se voltou com pecados ainda mais graves, e eles receberam o juízo. E quem é o profeta que vai lá agora declarar o juízo? É Naum. Naum morava numa aldeia, e ele vai agora para Nínive e começa a pregar dizendo assim: olha, vocês não... Eu podia mudar essa música, por favor? Eu gostaria de uma adoração. Eu gosto de um tema assim na música, no fundo, mas eu queria uma adoração. Aí Naum vai lá, prega, dizendo: olha, porque vocês se desarrependeram. Aí veio o juízo, e de fato a Nínive, a Síria, hoje não existe mais. Quando você vai à França, por exemplo, ao Museu do Louvre, você vai ver um dos subsolos lá na França, no Louvre, paredes assim, do tamanho de um prédio de 3, 4 andares, ruas com pedras, que eram a antiga cidade de Nínive, na Síria. Naum sai dessa aldeiazinha que depois se torna uma cidade. Vocês se lembram que Jesus nasceu em Belém. Jesus nasce em Belém, terra de Judá, cresce em Nazaré. Daí Natanael fazer aquela brincadeira:
Pode alguma coisa boa vir de Nazaré, porque era uma cidade bem currutela, bem pequenininha. E era provérbio na época. Então Jesus nasce em Belém, cresce em Nazaré e faz de Cafarnaum, a antiga aldeia de Naum, o seu quartel-general. Cafarnaum hoje é um sítio arqueológico muito legal. Você anda nas ruas, você vê a sinagoga, você vê a casa de Pedro, e você caminha naquela cidade, naquela história, onde naquela cidade Jesus estabeleceu uma base. E muitos milagres aconteceram em Cafarnaum, e nós vamos entrar em um deles agora. Eu queria que você me dedicasse a Deus toda a sua atenção. O verso 17 diz assim, eu vou ler o texto e hoje eu quero, à medida que eu leio o texto, eu quero comentar com vocês. Mas eu peço que você focalize a sua atenção na palavra. Da forma que eu fiz as minhas anotações, eu não tenho os versículos, eu não numerei os versículos. Então, você vai poder ler aqui, acompanhando, eu vou ter o auxílio dos irmãos da mesa ou na sua Bíblia. E o texto começa o verso 17 dizendo assim, ora, até o verso 16, Jesus está curando o leproso. No verso 17 entra o ponto central do texto e da ministração de Deus aos nossos corações esta noite. Ele vai dizer assim, ora, aconteceu que em um daqueles dias, estava ele, Jesus, ensinando. Lucas 15. Eu peguei 7. Obrigado, Gigi. Obrigado, deixa eu ver aqui. Lucas 5, 17. E eu falei quantos? E é quanto? E eu falei? Brincadeira. Lucas 5. Ainda anotei errado. Praise the Lord. Quantos estão ligados agora? Digo amém. Mas o pessoal colocou o texto certo aqui? Ok. Colocou o texto certo, né? De acordo com o que eu falei. Lucas capítulo 5. Ora, aconteceu. Eu estava vendo tanta gente assim, tão compenetrada no estudo. Eu falei, gente, vocês estão prestando atenção demais. Na verdade, vocês estavam tudo vendo que eu estava citando o texto errado. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. A Bíblia nos ensina que ele estava ensinando. Então, à medida que a palavra de Deus é aberta, à medida que você abre a palavra de Deus para ler e compreender, verdades espirituais começam a fluir. Verdades espirituais começam a deixar de ser simplesmente letra e passam a ser substância. Mas a Bíblia está dizendo que nesse momento e nesse contexto em Cafarnaum, a mais alta classe religiosa fez questão de participar. Eles fizeram questão de estar presentes naquele momento, naquela casa em Cafarnaum. Aí a gente se pergunta, por quê? Será que eles estavam dispostos a receber? Será que eles estavam dispostos a receber aquela vida que estava sendo transmitida? Não. Imaginem que a plenitude da graça estava manifesta, estava revelada. A plenitude estava fluindo. Imagine. A graça estava fluindo. A plenitude estava fluindo. Mas eles não estavam lá para receber isso. Eles estavam lá para investigar. Eles estavam lá simplesmente para, de alguma forma, aquela presença deles incomodar. Porque eles representam a estirpe religiosa. Eles representam a representação divina. Eles são a porta. Agora eles estão percebendo um fenômeno.
Que fenômeno! O Antigo Testamento prescrevia algo bem claro. Se uma pessoa tivesse lepra, hanseníase, o que à época era incurável e um contágio mortal, deveria ser separada do povo, do convívio familiar, etc. E se esta pessoa porventura fosse curada, ela precisaria se apresentar ao sacerdote, cumprir um ritual religioso, um ritual legal, que está prescrito no livro de Levítico e repetido em Deuteronômio. Foi curado? Ok, mas você só volta ao convívio se o sacerdote atestar que você foi curado. Você vai se apresentar ao sacerdote, vai provar que está curado, vai dar uma oferta, depois você pode voltar para o convívio. Por séculos, aproximadamente 14 séculos de que essa determinação foi dada, ninguém se apareceu. Ninguém apareceu lá para dizer assim: olha, eu fui curado, eu estou limpo, eu posso voltar agora a abraçar meus filhos, eu posso agora ter o meu convívio social restaurado. Ninguém apareceu, por quê? Porque ninguém fora curado. Só que de uns dias para cá, de uns anos para cá, desde que um certo Galileu, a região da Galileia, desde que um certo Galileu começou a pregar, o número de ocorrências, aquele fato começou a explodir. Toda hora chegava uma pessoa e dizia: eu era leproso, não sou mais. Daqui a pouco alguém chegava e dizia: eu estava com uma enfermidade daquelas que a lei ordenava o afastamento e eu não tenho mais. E aquilo então incomoda agora a classe religiosa da época. Diz a Bíblia que vieram então uns homens, leia comigo o texto. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, e não achando para onde introduzi-lo por causa da multidão. Imaginem, onde Jesus andava uma multidão. Lembram-se da mulher do fluxo de sangue? Ele é tocado por alguém e ele diz: alguém me tocou. E o Pedro, escandalizado com a frase, diz: a multidão te aperta. Agora a multidão está dentro de uma casa, e dentro daquela casa existe uma outra classe de multidão, que é os fariseus, os escribas. Então imaginem, uma pessoa chega com uma necessidade, mas ela não pode entrar no lugar onde a plenitude está fluindo, porque a multidão de curiosos está ocupando o espaço. Fora a multidão de curiosos, a multidão de religiosos está impedindo a passagem, está impedindo a fluidez. Mas a Bíblia fala que este homem está sendo carregado por 4 amigos. Ele está sendo carregado por pessoas que tinham uma motivação correta. E desistir não faz parte do plano de alguém que deseja uma transformação na sua vida. Eu vou repetir. Esse texto, ele se torna tão maravilhoso para a nossa confissão cristã, porque ele está me dizendo que havia uma multidão como motivo de impedimento, não uma multidão motivada pela fé, não uma multidão motivada para receber algo de Deus, mas uma multidão de curiosos, que queriam saber o que ia acontecer, ou o que estava acontecendo, ou se de alguma forma comeriam do pão que ele multiplicaria. Fora aquela multidão que impedia, ainda tinha uma multidão de religiosos que cobravam um pedágio ou impedia com a sua presença das pessoas se liberarem para buscar a Deus. Mas nós temos um problema específico. Existe um grupo de pessoas carregando alguém necessitado, e essas pessoas estão com uma motivação. Eles precisam de uma transformação urgente de vida. Então eles vêm e olham obstáculos à frente. E eu perguntaria a você: quem é você quando o obstáculo está se colocando entre você
e a sua esperança? Quem é você quando a sua esperança está sendo obstaculada por problemas da vida? Quem é você quando alguém com uma motivação errada diz para você que você não merece uma mudança de vida? Quem é você e qual é o seu comportamento quando você é resistido? Quem é você quando você é rejeitado? Quem é você? Quem você se torna? Uma vítima do sistema? Você se torna uma vítima da sua própria miséria, da sua dor, dizendo: coitado de mim, vocês não conhecem a minha história? O ser humano é capaz de reações das mais adversas. O ser humano surpreende. Às vezes é uma situação de extrema calamidade e ele demonstra uma força descomunal. Às vezes é uma situação tão... mas ele se mostra frágil. Porque talvez aquela situação pegou no calcanhar de Aquiles, no ponto nevrálgico. E ele então manifesta uma reação. Mas esse texto nos mostra algo maravilhoso para pararmos e lermos. Porque havia uma multidão que impedia o acesso e os religiosos que por coação, mas sabe aquela presença intimidatória? Tipo, o que você está fazendo aqui? Ei, o que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui. Seja algo que você almeja, seja algo que você busca ou você pretende realizar, mas aquela presença intimidatória era a presença que os fariseus impunham. João capítulo 9, que fala acerca daquela cura de nascença, a Bíblia prova esse fato quando um cego de nascença é curado, e eles não estão felizes pela cura do cego de nascença. Olhe para mim. Eles estão preocupados porque a cura foi sábado. Tanto que os pais do menino se recusam a atestar que ele foi curado, porque sabia que os fariseus iam expulsá-los da sinagoga. Então eles estão mais preocupados com status quo. Com que vão dizer então aquela presença intimidava. Mas a Bíblia está falando para mim e para você que quando um obstáculo se levantar contra nós, nós precisamos estar resilientes, resignados e determinados a continuar avançando. Porque se você está sendo resistido, é porque atrás daquela resistência, atrás daquele problema, atrás daquele obstáculo, está depositada uma bênção especial para mim e para você. Se você está sendo resistido, eu quero fazer um convite a você. Seja um rebelde com causa. Pastor, rebelde com causa? Sim, Josué e Caleb. 10 pessoas dizem: é impossível vivermos o que Deus prometeu. Os gigantes são muito grandes. A terra é boa, mas lá existem gigantes. Josué e Caleb se levantam de uma forma fervorosa, conquanto estavam sendo resistidos. E lá no capítulo 14, no versículo 8, uma das mais belas confissões do Velho Testamento, Caleb se levanta e diz: se o Senhor se agradar de nós. Todo mundo estava dizendo: já era, perdemos. Eu vejo você em Caleb esta noite, receba esta palavra. Eu vejo você em Caleb, ou eu vejo Caleb em você, porque está todo mundo pessimista. Ele é realista, conhece os inimigos, mas antes de tudo ele conhece o Deus a quem ele serve e diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra e possuí-la. Não desanimem, porque o amparo de Deus está sobre nós, e nós entraremos nesta terra e a possuiremos. Ei, você vai ser resistido, olhe para mim, não converse. Você vai ser resistido na vida. Você não vai ser unanimidade. Não busque honra. Se o próprio Senhor a quem você serve foi humilhado, rejeitado, perseguido, não espere honra de homens.
Mas eu posso lhe afirmar uma coisa: permaneça firme na sua fé, porque Deus está trabalhando a favor daqueles que esperam nele. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. E a Bíblia declara que desistir não estava nos planos daqueles homens que levavam o paralítico. Olhe para a pessoa do seu lado e fala para ela assim: por favor, irmão, não desista. E sabe, eu quero, como nós oramos agora uns pelos outros, quantos gostaram de receber a oração e orar uns pelos outros aqui? Diga amém. Amém ou não? Vou perguntar de novo, eu queria que você participasse. Ei, fica jururu não, fala comigo. Quantos aqui gostaram de orar uns pelos outros? E eu quero profetizar algo então aqui essa noite. Cara, vê esses homens aqui carregando aquele paralítico. Duas coisas que eu quero despertar em você. Ouça-me, não ande desnecessariamente, fica comigo no templo. Olha aqui, Deus vai, olha, eu vou profetizar, tá ligado, amém ou não? Deus vai colocar uma pessoa no seu lado, Deus vai colocar pessoas ao seu lado, e elas serão instrumentos de restauração na sua vida em nome de Jesus. Deus vai colocar pessoas ao seu lado para te dizer assim: você não vai ficar só, eu vou te ajudar. Segundo lugar, Deus vai levantar você. Ei, Deus vai levantar você para ser a pessoa que vai estender a mão para muitas outras pessoas, e elas sairão de buracos, sairão de enrascadas, sairão de problemas, sairão de pecados, sairão de laços, sairão de ciladas, porque você vai estender a mão e Deus vai te levantar como canal de bênção nessa geração. Deus vai levantar você como instrumento de justiça. Deus vai levantar você como instrumento de socorro. Receba esta palavra, porque você é uma bênção, nasceu para um propósito, e você vai ser um instrumento de Deus para remodelar histórias e destinos em nome de Jesus. Sabe, a Bíblia diz, glória a Deus, a Bíblia diz que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Levante a sua mão, se você quer ser esta pessoa que Deus vai usar para salvar outras, levante a sua mão e diga amém. Então a Bíblia diz que subindo ao eirado, subiram ao telhado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Jesus estava no meio e eles deixaram o paralítico exatamente onde Jesus estava. Glória a Deus, Deus vai usar você para ser um instrumento de processos na vida de outras pessoas. E olha, a Bíblia continua dizendo: vendo-lhes a fé. Você está lendo comigo? Qual é o verso que eu estou lendo agora? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. O dono da casa viu o quê? O telhado dele sendo quebrado. Os fariseus viram o quê? Problemas no horizonte. Os fariseus viram o quê? A religião sendo ameaçada. A Bíblia fala que Jesus, o que a multidão viu? Um doente. A multidão viu um paralítico. Olha que insight, olha que coisa linda de você ver na Bíblia de forma simples. Vendo-lhes a fé. Leia comigo a Bíblia. Vendo-lhes a... Tem homem de Deus aí comigo? Homem de Deus, vendo-lhes a... Tem pessoas que veem problemas, ou só veem os problemas. Já viram aquele desenho, o Urubulino? Lembra daquele personagem, o Urubulino? O Urubulino só via problema.
Só via problema. Toda hora ele falava de um problema. Lembra da hiena? Ó dia, ó azar. Só via problema. Tem pessoas que só veem problemas. Tem pessoas que você pode, é até perigoso você chegar com muito, sabe, energia muito contagiante, alegria. Porque essa pessoa é capaz de drenar a sua alegria e ainda perguntar: por que você está alegre? Tem pessoas que só veem problemas. Por mais que você tente animar, ativar, despertar a fé, levantar a moral da pessoa, em nome de Jesus, levanta. A pessoa só vê problemas. Levante a sua mão comigo assim e diga: sai de mim isso. Sério, comportamentos que podem ser moldados. Então, vamos nos moldar, amém ou não? Vamos nos moldar, eu posso ouvir um amém? Para de ver problema. Ei, libera um elogio de vez em quando. Valide alguém na sua casa, na sua família. Para de apontar só defeito, só erro, só problema. Nós não podemos alimentar isso dentro de nós, ó, amém? Veja o verso 20, é o verso 20? Vendo Lizar, mas era um paralítico, mas era um telhado quebrado, eram os religiosos de plantão, já preparados para emitir a nota fiscal. E aí, Jesus não olhou para isso, Jesus vendo Lizar, fé. E por que os fariseus se incomodavam tanto? Porque Deus estava no céu. E enquanto Deus estava nos céus, eles eram necessários. Eu sou pastor há 30 anos. Glória a Deus porque eu sou pastor há 30 anos e sirvo a Deus desde os 9. Glória a Deus por isso. De alguma forma Ele me escolheu. Eu acho que Ele se enganou, mas Ele me escolheu. Mas eu sou pastor. Mas você não precisa de mim para ir até Deus. Em Mateus 6,6 a Bíblia diz: entra para o teu quarto, e o teu Deus que te vê em secreto vai te honrar. Mas qual era o problema dos fariseus? A glória de Deus desceu para a terra. Jesus veio em carne, e Ele agora está curando pessoas, restaurando pessoas, libertando pessoas. Então os fariseus, sacerdotes, os fariseus estão dizendo: e agora? Nossa posição está ameaçada. Eles querem agora o quê? Vocês precisam passar por nós para chegar a Deus. Jesus vem e estabelece um novo tempo dizendo: aquela revelação que colocava Deus no Sinai, passou, não é mais o Deus do Sinai, agora é Emanuel, e Emanuel é Deus conosco, Deus no nosso meio, Deus que salva, que cura, que ativa a nossa fé. Alguém pode dizer um amém ou não? Deus está no meio do povo. E agora, qual é o incômodo dos fariseus? Esse homem ainda diz: os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, que versículo eu estou lendo? Quem é este que diz blasfêmias? Olha que pergunta maravilhosa a Bíblia vai trazer agora. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Gente, quando se lembra da crucificação, antes da crucificação, Pilatos olha para Jesus e faz qual pergunta? O que é a verdade? Pilatos pergunta para Jesus. O Pilatos pergunta para a verdade: o que é a verdade? Mas o que ele diz? Ele vira as costas. A Bíblia fala que ele pergunta e vira as costas e segue o seu caminho. Os fariseus fizeram a pergunta de ouro aqui, Felipe. Foi a pergunta de ouro. Porque eles fazem a pergunta: quem pode perdoar pecado senão Deus? Era só dizer: Deus está entre nós. A sua glória está revelada no nosso meio. Jesus estava entre eles. Lembra? Desceram Jesus
o paralítico no meio da casa onde Jesus estava no meio do povo. Mas eles não viram isso. Os fariseus fazem a pergunta de ouro: quem pode perdoar pecados senão Deus? Era como se eles, ao invés disso, afirmassem: quem senão Deus? E apontassem para Jesus. Era uma multidão observando o que estava acontecendo. Os religiosos observando o que estava acontecendo. Mas a Bíblia fala que somente um homem provou da plenitude de Jesus. E por que ele prova da plenitude de Jesus? Porque ele tinha uma motivação movida por fé. A motivação dele naquele momento era receber o toque de Jesus. E a Bíblia fala que ele recebe uma palavra, porque Jesus, por algo que 1 Coríntios 9 vai chamar de dons de revelação, e ele operando nos dons de revelação, a saber, palavra de conhecimento, sabia o que estava no coração daquelas pessoas. E a Bíblia continua e diz assim: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Uma multidão estava acompanhando, os fariseus estavam acompanhando, somente uma pessoa provou da plenitude. A minha motivação é a sua motivação aqui esta noite. Sim, você veio adorar a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. Mas eu quero ativar ainda de forma melhorada isso em nós. Porque a nossa expectativa seja para tocar na plenitude. Porque quando nós acessamos e tocamos a plenitude, irmãos, nós somos curados, nós somos libertos, a nossa mente é renovada. Aquele contrato, sim, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem suprimento de necessidade, sim. Ele multiplicou pães, não foi para fazer um espetáculo, foi para alimentar a multidão. Portanto, é da vontade de Deus suprir a sua necessidade. Filipenses 4,19, Paulo prometendo em nome de Deus, diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma, eu posso dizer, todas, cada uma, todas, as vossas necessidades. Olha aqui para o pastor Wagner, recebe esta palavra no seu coração. Quando você acessa o coração do Senhor, quando você toca no coração de Jesus pela fé, dizendo: Senhor, vim para adorar-te. Lembra aquela canção, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para tocar no Senhor com a minha entrega, com a minha adoração. Queridos, quando nós fazemos isso, nós somos supridos, nós somos tocados, nós somos curados. Este homem recebeu da plenitude, quando ele ouviu Jesus dizer: seus pecados são perdoados, e ainda havia algo maior, algo glorioso para acontecer. A cura ia alcançar todas as áreas da vida dele. Pastor, por que todas as áreas, se ele era apenas paralítico? Imaginem o que aquilo causava de efeito reflexo. Quando você tem um problema, não é apenas um problema, mas seus efeitos reflexos. Uma rejeição pode gerar um afastamento. Maus tratos pode gerar um outro comportamento, uma outra reação emocional. A Bíblia fala que aquele homem recebe uma palavra de Jesus, e Jesus falando à multidão, que desde o início está tentando atrapalhar, Jesus disse: seus pecados são perdoados. Jesus depois diz: toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha aqui para o pastor. Todos os dias, ouça-me, todos os dias,
aquele leito precisava ser carregado para algum lugar. Todos os dias, aquela mesma sina, aquele mesmo problema, aquela mesma rotina difícil. Só que quando Jesus libera uma palavra, não é mais um homem carregado pelo leito, mas é um homem carregando o seu leito. Não é mais o leito que suportava o homem, mas agora é o homem que carrega o leito e vai para a sua casa de uma outra forma, porque aquilo que o dominava, ele passou a dominar. Vou repetir, aquilo que o dominava, aquilo que o retia, aquilo que era sempre o motivo, sabe? Eu acordo, eu durmo, eu acordo, eu durmo, eu acordo, aquele sentimento, frio no estômago, aquela sensação, aquela rotina novamente, aquilo vai acontecer de novo, aquele incômodo vai acontecer de novo, aquela história vai se repetir, eu não aguento mais. Sim, você não precisa aguentar mais. Acesse a plenitude de Deus, acesse pela fé, receba pela fé, grite pela fé, clame pela fé, porque Ele vai parar para mudar a sua vida. Quantos se lembram da história de Bartimeu? Eu perguntei, eu gostaria de ter uma resposta. Quantos aqui se lembram da história de Bartimeu? Ai, poucas pessoas, vou ter que contar a história toda. Meia-noite a gente sai daqui hoje. Lembram-se de Bartimeu? O filho de Timeu, legal a história dele. Ele estava sentado à beira do caminho. Ele vê o tropel. Que é isso? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que tropel é esse? Me ajudem a fazer um tropel aí. Todo mundo lá, faz o barulho, me ajuda. Por favor, me ajuda aí, gente. O Bartimeu está ouvindo. Que barulho é esse, gente? Que multidão é essa? Aí disseram para ele: Jesus de Nazaré está vindo. Gente, cadê? Eu ia brincar, mas não vou brincar não, que eu estou falando sério. Bartimeu era cego, mas não era bobo. Conhecimento, repita após mim, diga: conhecimento. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No livro do profeta Oséias, por 2 vezes você vai ler a expressão: meu povo perece por falta de conhecimento. Ou, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois como o nascer do sol, a sua vinda é certa, como a chuva serôdia que rega a terra. Paulo escreve a Timóteo, o discípulo, e diz assim: aplica-te à leitura. Aplica-te à leitura, leia. Deixa eu dar um dado novo aqui, que talvez vocês não se lembrem ou não saibam. Bartimeu tinha uma informação. Qual era a informação que Bartimeu tinha? O Antigo Testamento dizia: quando o Messias vier, ele vai restaurar os leprosos, ele vai trazer cura sobre os leprosos. Mas só que ele leu, ele foi ensinado: quando o Messias vier, ele vai abrir os olhos aos cegos. Olha que cara, que coisa maravilhosa! O Bartimeu era cego, a multidão inteira, imagina Jesus, faz o tropel, por favor. Aí Jesus está aqui, a multidão empurra Jesus para um lado, empurra para o outro, cadê o tropel? Me ajuda aí, Douglas. Obrigado, gente. O tropel está batendo, a multidão está apertando Jesus, mas ninguém toca na plenitude de Jesus. É sério isso, gente. Ei, você tem que orar isso, aprenda, por favor. Ei, olha aqui para o pastor Wagner, não conversa, deixa de ser bobo. O culto está acontecendo, você batendo papo, cara. Se liga. Gente, isso é sério. Motivo de oração pessoal nosso. A multidão está caminhando com Jesus, ninguém teve a vida mudada. Estavam mais para ver, e agora? O que está acontecendo? É aquela história, tem gente que ouve a notícia, tem gente que conta a notícia e tem gente que faz a notícia.
O Bartimeu estava lá para fazer a notícia, gente. Porque ele tinha o conhecimento, Israel, a informação. Quando o Messias vier, ele vai abrir os olhos aos cegos. E o cara é cego. Ele é cego, mas não é bobo. E começa a gritar. Então você lembra do texto? Jesus, filho de Davi. Por que era um cara inteligentíssimo? Porque ele sabia que o Messias vinha da linhagem de Davi. Ele sabia que o Messias vinha da tribo de Judá, da descendência de Davi. Então quando ele ouve falar, ele olha, analítico, olha como o cara é razoável. Renan, olha como o cara é razoável. Então ele fala, veio de Nazaré, nasceu em Belém, Miqueias profetizou que seria em Belém, o nascimento. Então eu fico imaginando aqui, ok? Eu estou elucubrando, estou alinhando com vocês. Ele analisou, então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão está apertando Jesus, Jesus faz o quê? Para por quê? Porque tem alguém que grita, porque tem alguém que esperneia, porque tem alguém que chora, mas tem alguém que libera a fé. Tem alguém que libera a fé. Pastor, como é liberar a fé? É abrir o coração, é adorar, é se importar com Jesus, é querer tocá-lo com adoração, é querer na hora do louvor adorar, na hora da canção cantar, na hora da oração orar, na hora da palavra meditar, é seguir a Jesus, que é o mais fascinante projeto de vida, é dedicar-se a Ele, é entregar a Ele. E Bartimeu se entregou, ele tinha informação, o Messias vai passar, e Ele é o Messias, e o sinal do Messias é, Ele abrirá os olhos aos cegos. Mais uma vez aquela multidão, fala comigo, multidão. Repita, multidão é um problema. Se você parar por causa da multidão, ei, olha aqui para o pastor, se você ficar parando para ouvir a multidão, ela vai te atropelar, cara. Se você ficar dando importância à opinião dos outros acerca da sua vida, sua fé, sua entrega, sua capacidade, suas vindas à igreja, seu jeito de ser, meu irmão, você está ferrado. Ferrado é palavrão não, né? Irmão, você está enrascado. Paulo está lá na ilha de Malta, sofre um naufrágio. Quantos amam a Bíblia? Posso continuar, amém? Sofre um naufrágio. Foram 14 dias sem ver o sol. O barco arrebenta, soltaram as âncoras, a água batendo na popa do navio, rachou o navio, tempestade, sentiram que tinha uma ilha próxima. Paulo fala com todos eles e diz, o anjo de Deus a quem eu soube apareceu essa noite, e disse que de todos que estão comigo, ninguém vai perecer. Deram crédito à palavra de Paulo, foram parar na ilha, texto maravilhoso, emocionante de contar, oh glória, segura Wagner. Paulo vai colher os gravetos, porque Paulo é sempre o cara, né? Poxa, ele vai lá, ele próprio vai colher os gravetos para fazer uma fogueira, a víbora aguenta na mão dele, a víbora mordeu o braço de Paulo. Os homens da ilha olharam e falaram assim, está vendo? Esse cara é um assassino, porque a justiça, ele fugiu das águas, mas a justiça o alcançou na terra. Paulo pegou na fogueira, que ele mesmo tinha feito lá, a víbora se soltou do braço dele, aí aquela multidão que falou, é um assassino, acabou de dizer, esse cara é um Deus. Entendem? A multidão toda hora muda de opinião. Se você for mover a sua vida, a sua fé, a sua entrega, a sua família, a sua confissão, sabe, baseando no que vão pensar de você, você não vai fazer nada na sua vida. Por isso, consulte a Deus, consulte a sua família e prossiga para o alvo, porque você vai ter vitória, você vai conseguir, você vai vencer em nome de Jesus. A multidão falou para o Bartimeu, cala a sua boca! E o que a Bíblia fala? Eu gosto de Bartimeu. Fale comigo, diga, eu gosto de Bartimeu. Diga, por quê? Fala bem alto, me ajuda aí a pregar, diga, por quê? Ele gritou ainda mais alto.
Quando alguém quer tocar na plenitude de Jesus, não quer saber se a pessoa do lado vai achar estranho ele chorar. Homem chora. Ei, homens choram sim. E não é marica não, é homem. Homem chora. Homem se quebranta. Bartimeu continuou a gritar ainda mais alto. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Veja. Eu quero perguntar aqui esta noite. Quem está disposto? Homens e mulheres aqui dispostos a tocar na plenitude de Jesus essa noite. A dizer, Senhor, acende a chama no meu coração de novo. Renova minha fé, Senhor. Renova minha fé, Senhor. Renova minha mente. Renova, Senhor, a minha visão. No meio de uma multidão de olhos abertos, só quem enxergou a plenitude foi o cego. Liberou a sua fé e recebeu o seu milagre. Hoje é uma noite onde nós, como igreja, como família, como pais, como filhos, maridos, esposas, sabe, queridos, precisamos ultrapassar a barreira da religião e nos apaixonarmos pelo Senhor que pagou um preço por nós, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, que foi martirizado, envergonhado, cuspido, fez tudo por nós. Então nós sim podemos ajoelhar, podemos levantar a nossa mão e dizer, Senhor, quero receber da plenitude do Senhor na minha vida, toca na minha vida, Senhor. Sabe, irmão, para de se preocupar, comece a chorar, comece a quebrantar-se, adore a Deus, ajoelhe-se, faz um propósito de madrugada, entra na tua casa, no seu trabalho, seja onde for, mas levanta altares para Deus na sua vida, porque o que mais importa é Ele. Ei, o que mais importa é Ele, irmãos. Isso não é clichê, irmãos, isso é busca, isso é confissão de alguém apaixonado pelo Senhor. Eu quero convidar você, busque a plenitude dEle. E para finalizar esse texto, que eu estou me delongando, não quero nem olhar a hora, mas eu acabei olhando. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra. Filho do Homem, FH maiúsculo, vocês estão vendo? Ok? Vocês estão vendo? Eu vi um pastor pregar esse texto uma vez, mas ele não é filho do homem para nós nos tornarmos filhos de Deus, não tem nada a ver. Esse é um título messiânico. Filho do homem com letras maiúsculas é Messias. Então Jesus diz assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A Bíblia diz imediatamente. Repita após mim para a gente encerrar. Diga imediatamente. Por favor, mais uma vez. Homens de Deus. Mulheres de Deus. Todos aí, todos. Pastores, fiquem de pé os pastores, levantem as mãos para a igreja. Por favor. Eu creio nisso. Quero profetizar. Ei, olha aqui para mim. Quero profetizar com estes homens e mulheres de Deus que servem comigo neste altar. Hoje é o dia aceitável do Senhor na sua vida. Tenha imediatamente de Deus a seu favor esta noite, sim. Tem uma mudança de sorte hoje. Existe um imediatamente de Deus para você receber na sua vida hoje, na sua casa. Eu declaro sobre a sua vida hoje aquele imediatamente que você está necessitando da parte de Deus, e Deus mudará a sua vida e a sua história. Receba isso em nome de Jesus. Obrigado, pastores. O paralítico se levantou diante deles,
E tomando o leito em que permanecera deitado, isso é legal, gente, isso é bonito. Tomando o leito que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Eu consigo ver a cena, você consegue? Eu entro nesses textos, eu fico vendo a cena. O cara pega o leito, uma maca, vamos imaginar assim. Quando eu vou fazer o casamento, eu já fiz bem uns 300 casamentos aí na vida. Aí boa parte dos noivos pede assim: pastor, quando a gente estiver no meio da igreja indo embora, aí vem o mestre de cerimônia, né? Pastor, aí o senhor chama eles e dá aquela bênção apostólica, que o Senhor vos abençoe, vos guarde e tal. Aí eles olham para trás, bem bonitinhos, né? Aí olham para mim, aí eu... registros, legal. Eu fico imaginando esse cara, ele pega o leito. Você consegue imaginar? Aí Jesus está ficando atrás ali, ó. Ele pegou o leito, agradeceu, foi embora. Eu sou meio romântico para isso, mas acho que ele ficou olhando para Jesus assim, ó. E ele vai embora para casa. Vocês sabem que eu completei 38 anos agora em fevereiro, né? Gente, eu tô com um negócio sério. Hoje, na hora de vir para a igreja, eu não vi a hora do culto acabar para eu ir para casa. Pastor, como assim? Não, alegrei-me, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eu acho que quando você completa os 50 anos, gente, você não vê a hora de voltar para casa. Meire, é assim? Quem tem 50 anos aí, me ajuda. Gente, é assim, dá uma vontade de voltar para casa? Gente, eu estou com vontade de voltar para casa. Por que eu estou com vontade de voltar para casa? Os jovens já estão pensando, vamos comer o cachorro quente, aquela gatinha vai, a irmã, quem sabe Deus trabalha, né? As éguas de Faraó te comparo, varou, né? Dá aquela cantada. Se usar essa cantada hoje, recebe um não de cara, né? As éguas de Faraó te comparam, né? Cantares, né? Misericórdia, a irmã já sai voada. Ei, olha aqui. Vamos para o texto. Gente, voltando para casa. Agora olha na forma, a melodia dessa expressão. Tem coisa melhor que voltar para casa? Casa é bom viajar, sim ou não? É bom, não é, gente? Quem gosta de praia? Receba o litoral na sua vida aí, irmão. Receba água de coca aí, irmã. Receba Maragogi na tua vida, serva. Vai ter uma hora que, ó, faz assim. Já deu. Tem uma hora que você fala assim, quero ir para casa. Por melhor que seja, quero ir para casa. Nem que seja para deixar a roupa suja, pegar as outras e viajar de novo. Mas você fala, quero voltar para casa. Voltando para casa. Ei, vamos receber de Deus? Existe uma plenitude, um imediatamente de Deus hoje. Existe também um aconchego de casa. Existe um aconchego. Existe um retorno. Existe uma restauração. Existe algo bom da parte de Deus. Ele provou da plenitude. Ele recebeu perdão. Ele recebeu cura. Ele recebeu nova vida. E hoje eu convido você a ficar de pé para a gente orar essa palavra. Cleitão, me ajuda aqui. Pastor Cleitão vai orar comigo. Eu queria até colocar a pastora para orar, mas se eu colocar a pastora para orar, daí eu tinha que ter acabado pelo menos 8h30 ou 7h30. Gente, vamos voltar aqui. Olha aqui. Tem uma multidão preparada para parar você.
Por favor, olha aqui para mim. Tem uma multidão querendo parar você. Existem coisas da religião querendo tirar a beleza do cristianismo de você. Mas eu quero convidar você a acessar a plenitude de Jesus. Ele é amor, Ele é graça, Ele é restauração, e Ele está trazendo você para perto. Eu quero ouvir um amém. Por isso, pela fé, acredite e receba. Deus tem uma nova história para você. Eu quero profetizar que você vai ter uma nova disposição física, mental, uma nova força, e você vai conseguir vencer a multidão. Você vai chegar na outra margem. Você vai conseguir. Eu quero ouvir um amém. Levanta bem alto a sua mão e fala assim: eu vou conseguir. Porque quem começou uma grande obra na minha vida nunca perdeu uma batalha. Diga: eu e a minha casa veremos a glória de Deus. Às vezes quando a gente ora sozinho é bênção, mas quando a gente ora de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 20 em 20, 1000 em 1000, fica ainda melhor. Então vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos? Quem quer acessar a plenitude de Deus esta noite?